E dando sequência à parte 2 dos relatórios aí dos resultados do Milho Futuro, agora nós vamos falar referente ao mês de novembro. Fica comigo e vamos nessa! Tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja bem, esteja curtindo aí a minha série de 3 vídeos atrasados, né? Referente ao resultado de outubro, novembro e dezembro de 25 do nosso projeto da conta 10K. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você. Vai lá, assiste para você entender a sequência aqui dos vídeos. Mas se você está chegando agora, não está entendendo nada, fica tranquilo que existe uma playlist aqui. Quando você entra no canal, aparece ali a playlist com todos os vídeos dos resultados do nosso projeto, que vai se encerrar agora no mês de fevereiro. Então, já se inscreve, aciona as notificações, entra nos meus canais de WhatsApp ou de Telegram, para você ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo. Quando eu fizer Boa Noite Milho, você tá aqui comigo para tirar suas dúvidas e para evoluir no Milho Futuro. E como foi o meu mês de novembro? Bom, o meu mês de novembro foi uma coisa muito louca, né? A gente veio ali do final de outubro, quando eu abri as vagas para a comunidade Milho Futuro, a gente mudou a comunidade para Vitalício, então foi uma coisa bem intensa ali, porque tivemos as lives, o evento. E aí o que aconteceu, né? Eu resolvi no mês de novembro, no início do mês, operar um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Então eu vim ali de um momento bastante cansada, né? Eu tive no começo de novembro, eu tive um problema de saúde, onde eu perdi muito peso, né? Eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, pressão alta. E aí eu tenho que dar aquele pé no freio, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar os meus problemas, porque eu sou humana, né? E você também é. E a gente tem que reconhecer a importância que é estar bem para operar bem. Então, no mês de novembro, eu meio que quis tirar um pouco o pé do freio, já que no final de novembro eu sairia de férias, porque as minhas férias estavam marcadas ali para depois do dia 20 de novembro. Então, eu tinha aí em torno ali do começo do mês até o dia 20 para tomar as minhas decisões da forma que eu iria operar. Então, eu resolvi utilizar o contexto para entrar nas operações e não entrar em todas as operações que o operacional está me mostrando. É claro que eu tenho algumas particularidades, né, do operacional, como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, a gente usa um operacional exclusivo que chama Power High Low, que é exclusivo da comunidade Milho Futuro. Você não tem acesso a esse indicador indo lá no site da Nelogica. Você não tem acesso a esse indicador nos meus outros treinamentos, somente na comunidade Milho Futuro, que é o nosso exclusivo bonitinho chamado PH. E ele tem várias formas de operar, isso eu sempre comento aqui nesses vídeos. E uma das formas que eu utilizei foi utilizar o sinal dele com contexto para novembro, me colocando assim, não em todas as operações, só em algumas. Isso quer dizer, porque eu vou colocar o contexto com o pH e vou sair super, ultra, mega positivo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Que eu não vou entrar em todas, eu vou utilizar um contexto num gráfico semanal, num gráfico diário, médias, pontos, suportes, resistências. Toda a estrutura que está o mercado no momento, a fase do mercado que está no momento, para depois, então, eu tomar uma decisão se eu entro ou não naquele candle que está dando o sinal. Para o final de novembro, o que eu fiz, né? Como eu ia sair de férias, eu peguei a estratégia e deixei ela rodando sozinha de forma automática. O que significa estar de forma automatizada? Ela vai colocar o stop loss, ela vai colocar as ordens de entrada, ela vai zerar a operação, tudo chuchu, beleza ali, lindinha, maravilhosa. Recomendo? Não, uma porcaria. Uma porcaria usar nesse profit, porque é caro pra caceta pra você manter a estratégia, é muito caro. Não é como um MetaTrader, como a gente coloca, né, as estratégias no MetaTrader, mas deu ali para quebrar o galho porque eu não queria olhar, tá? As minhas férias desse ano, devido a esse problema de saúde que eu tive no começo do mês de novembro, eu determinei que eu não olharia o mercado. Eu realmente tiraria férias, desconectada 100%, até mesmo dos meus próprios alunos. Deixei lá
avisado. Nós temos a inteligência artificial dentro da Hotmart que responde as dúvidas muito melhor que eu, indica as aulas muito melhor que eu. Então nós temos essa estrutura montada aí para que eu fique fora e as pessoas talvez nem percebam, enquanto teve muitos alunos que nem perceberam. De acordo com todo esse contexto, foram apenas 3 operações durante todo o mês. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Bora pra tela. E aqui está o gráfico de novembro do contrato F26, que foi o que eu operei lá na época, né? Então, se a gente observar, a gente veio lá no mês de outubro, está lá no outro vídeo, eu até mostrei para ele que ele fez uma tendência de alta, ele lateralizou aqui e não conseguiu seguir a alta, tá? O que ele fez? Ele fez uma correção aqui, ó, né? E essa correção deu uma boa operação, que foi uma operação excelente de venda. Eu peguei? Não. Parte dela só eu vou explicar o porquê. Depois disso, o que acontece? Ele marcou muito bem marcado essa região de suporte aqui, para depois então ele fazer, ó, tchubum, e aí sim, essa lindeza aí de operação no mês de novembro na compra. Então nós tivemos aqui um bom movimento de venda, uma lateralidade e um bom movimento de alta. Olhando aqui no 120 minutos, olha só que coisa mais lindinha. Por isso que a titia fala, tenha paciência, os bons momentos vão vir, não desista do seu operacional. Se você backtestou, se você tem os resultados dele, não desista dele, tá? O que você pode fazer é como eu, assim, nesse caso, né? Pô, então eu alinhei o que eu já faço com o contexto, porque eu vou olhar menos, eu vou estar mais afastada, porque eu tive que me afastar um pouco no começo do mês. Então olhar por contexto para mim é mais fácil, porque eu olho o diário, bato o olho, né? Depois de anos de mercado, você bate o olho em 1 minuto, você vê como é que tá um gráfico ali, como tá o contexto, as regiões, bom, enfim. Então, eu optei por isso, mas siga o seu operacional, se você acredita nele, segue, porque em algum momento ele vai dar bom. Agora, se você tem um operacional que tá lá com risco-retorno negativo, com uma taxa de acerto baixíssima e um risco-retorno negativo, aí não vai ter jeito, né? Aí você tem que criar um operacional novo. Eu vou mostrar aqui as operações que tiveram no mês todo. E, né, para quem dia 3 de novembro já começou operando aí, ele pegou essa compra aqui, que foi uma compra que saiu praticamente no 0 a 0. Ele deu uma venda aqui, ó. Porém, essa venda, né, ele foi estopada. Por que estopou? Porque esta venda aqui, o high low virou aqui, ó, pegando o stop de quem estava posicionado aqui, o stop de proteção do operacional. Então, esta vendinha aqui foi uma venda que deu um stop, vamos supor que você saiu no topo, né? Você perdeu aí mais ou menos uns 30 centavos, tá? E logo depois ele deu essa venda aqui, ó, que foi uma venda excelente, que foi aqui nessa barra 3 e que saiu na desgraceira aqui, ganhou mais 60 centavos dessa venda aqui. Como eu estava operando por contexto, tá? Eu não entrei nessa venda aqui. E este contexto aqui, para mim, de acordo com o gráfico diário, com todos os estudos que eu fiz, não me dava venda. Então, eu deixei para vender só depois que ele perdesse essa região e fizesse um pullback. Então, eu só vendi nessa barra 1 aqui. Então, enquanto a galera já estava posicionada aqui, já tinha até mesmo quem quis fazer RP, já tinha feito RP, eu nem tinha entrado ainda. Quem entrou aí e pegou essa operação, pegou muito melhor que eu. Muito melhor, porque entrou aqui e foi embora, né? Foi embora, depende se saiu aqui no trade, se deixou um degrau, se deixou dois... Uma operação que deu 60 centavos. Então, essa operação aqui matou esse stop loss que tinha dado por aqui. Aí, teve uma compra aqui, tá? Essa compra aqui, para quem fez RP, aí, dependendo da forma que faz RP, que eu ensino a fazer nos pontos e tá, blá, 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 né? Saiu aí como RP, mas se não, saiu aqui, né, praticamente no 0 a 0. Fiz essa compra? Não, porque por contexto não tinha esta compra. Aí depois, o que acontece? Ele deu aqui um sinal de venda que não foi acionado e depois aqui teve uma compra aqui nessa região que foi acionada. Eu fiz essa compra? Não,
Por contexto, eu não fiz essa compra. O que eu estava aguardando por contexto? Venda. Então, eu não comprei aqui e vendi aqui. E essa venda me deu mais uma outra operaçãozinha aqui, bem pequenininha, né? Porque foi uma operação pequena, não foi nada grande, né? Fiz uma RP, tá? Porque eu faço RPs em regiões importantes, então provavelmente fiz uma RP por aqui e acabou. Como assim acabou, Janaína? E essa compra aqui acabou para mim de forma manual, porque aí eu entrei de férias, fui lá, liguei a estratégia automatizada e eu falei, agora meu amor, é com você. E como que ele opera, né, de forma 100% objetiva? Ele entra em todas as barras que tem sinal, ele vai entrar. Não importa se é after, não importa se tem relatório USDA, ele não vai fazer as coisas que eu faço, operando só barra 1, 2 e 3. Ele vai entrar em todas. E ele só sai e só faz realização parcial se fizer barra branca. Senão ele vai indo. Se eu tô com 10 contratos, ele vai com os 10 contratos até encontrar uma barra branca, ele faz a realização de um contrato e fica com 9. Então o que eu fiz? Eu liguei a estratégia com 2 contratos fixos, que foi exatamente por aqui assim, ó. E aí ele surfou toda essa alta, pegando R$2 praticamente com 2 contratos. Quase R$3 com 2 contratos. Quando fez barra branca aqui, ele zerou um contrato e aí depois aqui ele zerou a operação. Janaína, você pegaria? Pegaria só por aqui assim, eu só pegaria a metade, né? Porque como eu estava usando o contexto, provavelmente eu só ia operar depois que quebrasse totalmente a estrutura da venda, aí sim que eu entraria na compra. Você precisa, para usar essa estratégia 100% objetiva, você precisa estar com ela ligada? Não precisa, é só você olhar todas as barras. Aí você vai olhar o after, você vai olhar a abertura, coisas que eu não faço. Mas você pode fazer, eu tenho vários alunos que fazem, que surfaram. E você pode optar também por sair no candle branco, quando ele fizer, você zera. Então, a Titi aqui fez apenas 3 operações, mas ele deu muito mais operação. E mesmo essas operações que deram stop loss aqui, essa daqui pagou tudo. Então é aquilo que eu falo, a gente só precisa de uma boa operação no ano, 2, 3 operações boas no ano, para que a gente tenha um bom resultado. O que é um bom resultado? Você tem que ter os seus parâmetros para bons resultados. Para mim, o ano de 2025 não foi tão bom. Eu vou falar isso no próximo vídeo, então já fica aí ligado que vai sair o resultado de dezembro, onde eu vou fazer aqui, ó, o geralzão do ano para você. O ano de 2025 não foi um ano bom. Eu não considerei bom comparado aos demais. Aí você tem que ter o seu parâmetro. Para o meu parâmetro, considerando a média de resultado dos últimos anos, não foi um ano tão bom, mas mesmo assim teve um resultado excelente. Então vamos ver agora quais foram essas operações e quanto que elas deram. Então nós fizemos aí apenas 3 operações, como eu falei, aquela venda, primeira venda, com 2 contratos, a segunda venda, que saiu praticamente aqui no 0 a 0, também com 2 contratos, e a última que ele pegou sozinho aí, né, que aí já foi sozinho, com 2 contratos, fazendo RP no ponto lá naquela barra branca, R$1.615. E aí você vê 3 operações, o mês que eu menos operei. Ah, mas você deu sorte de ligar, de não sei o quê. Cara, não é sorte, é você ter plano, é você saber o que você vai fazer e executar o que você se propõe a executar. Só que você não consegue executar o que você se propõe a executar porque você não tem mindset. Muitas vezes é isso, eu trabalho as questões mentais. Se você não faz o que você tem que fazer ou diz que vai fazer, porque a sua mente não deixa. Então aqui não tem sorte. Quem operou todos os sinais que ele deu, pegou. Quem não operou, escolheu por contexto como eu, também pegou essa boa operação. A boa operação pegou. Quem opera de forma objetiva, quem opera de forma semi-objetiva, pegou a boa operação. E a gente só precisa de uma boa operação para ter o resultado de um bom mês, que é isso aqui que nós vamos ver agora. Quanto que deu novembro? Novembro deu R$1.867. Com esse resultado, com o resultado de outubro, ele pagou todos os meses ruins e ainda sobrou R$1.400. Ou seja, você pagou tudo e ainda sobrou. Ah, mas eu não peguei. Ah, sempre vai ter uma desculpa, né?
Sempre você vai ter uma desculpa justificar o que você não faz, o que tem que fazer. Mas não tem desculpa. É a sua mente que cria desculpa aí pra você. Um mês bom paga todos os meses. Eu venho falando, eu venho batendo. Volta aqui no canal e assiste. Vídeo de abril, maio, junho, todos eles negativos. Estão todos aí. O que eu falei? Em todos eles. Não me preocupo com o mês negativo. Eu me preocupo com o resultado de pelo menos 12 meses. Porque eu sei que um mês bom vai pagar todos os meses ruins. Se você assistiu, você sabe que eu falei isso e me diz aqui no comentário se eu falei isso ou não falei nos vídeos anteriores. O mês de novembro como o terceiro melhor mês de resultado aqui. Tivemos um bom resultado em janeiro, um bom resultado em março e um bom resultado em novembro. Precisei ganhar todos os meses? Precisei para ter um resultado positivo? Não, não precisa. Precisei ficar com a cara na tela? Precisei ficar... Não, não preciso. Não pretendo continuar de forma automatizada, até porque eu tenho outros objetivos para 2026, vou falar isso no próximo vídeo, mas o resultado tá aí, foi muito bom. Aí a gente já pulou aí para 14 mil na conta de 10 mil, resultado de 4.126, pulamos para 14 mil, uma média de R$375 por mês, né? E aí o resultado de 2025 até novembro, 4.126, com 65 mil, mais os 10 mil, 75 mil reais. Eu espero que você entenda que os resultados não são milagrosos, eles são construção de um operacional que eu confio, que eu uso e que eu passo para os meus alunos, né, os que têm acesso a ele, para que ajude, né, ajude. Ah, eu opero totalmente diferente, ganho muito mais, ótimo. Você tem que buscar o que faz sentido para você sempre. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar, né? Colocar aí para os coleguinhas, para todo mundo vir operar milho futuro. Vou liberar o terceiro e último vídeo, que aí vão ter o resultado geral do ano e os resultados de dezembro. Mas me deixa aqui nos comentários como foi o seu resultado do mês de novembro, que eu vou adorar saber e te espero no próximo vídeo. Beijo enorme no coração, até a próxima. Tchau, tchau.